Dr. Chang, você poderia falar sobre aquela cirurgia de paralisia facial daquela criança? Certo. Aquela criança tem uma paralisia por má formação, né? Então o nervo não formou, né, durante a embriogênese, né? Ele tem o que é chamado de síndrome de Möbius, e no caso dele é completo. Tá? Completo quer dizer, tá? Não houve formação do nervo facial e nem do outro nervo chamado abducente, né, que controla o movimento do olho, fora outras coisas, tá? E isso acarretou várias consequências, tá? Então era um caso bastante complexo, tá? E o tratamento, então, tá? O tratamento dele foi especialmente desafiador, né? Porque a gente teve que usar todo o nosso arsenal, né, de acordo com, né, as necessidades dele, né? A paralisia facial, o tratamento cirúrgico da paralisia facial, para suprir, né, uma função que a paciente perdeu ou não nasceu com aquela função, tá? A gente usa o que ele tem para suprir, né? De uma maneira mais fácil de explicar isso, tá? Seria, né, a gente substituir, mas a gente acaba sacrificando uma coisa, né, menos importante para suprir o que falta nele, que seria mais importante, né? O mais importante para ele seria a proteção do globo ocular, que é a função das pálpebras, né? A pálpebra fecha e abre, né? No caso da paralisia facial, o nervo facial que controla, né, o fechamento da pálpebra. Então, não tem essa função. O paciente não tem essa função de fechar o olho, não consegue fechar o olho e o globo ocular fica exposto e fica sujeito a vários danos, né? Pode até ficar cego por isso. A outra função importante é o movimento dos lábios, né? Sem o movimento dos lábios, o paciente não controla, né, o líquido e os sólidos na boca, então isso atrapalha a alimentação, né, a deglutição, né, dificulta na hora de engolir, né? Isso dificulta. Segurar líquido, água e comida na boca também é difícil, pode sair pela boca. E a outra função é a fala, né? É a pronúncia, é a dicção. Tá? E a outra função, a terceira função mais importante é a expressão facial, né? De sorriso principalmente, né? Então é uma pessoa que não tem uma comunicação facial, né? Então são essas três funções que a gente procura reestabelecer numa paralisia facial. E no síndrome de Möbius, que é a má formação, né? Isso, a pessoa nasce com essa deficiência, né? E a gente precisa procurar o que ele tem para poder substituir isso. Então as cirurgias mais tradicionais para a síndrome de Möbius, que é a transposição de músculo, não se aplicava nele, né? Porque era uma função que a gente não podia sacrificar. Ele tinha 3 problemas e eu tinha que arranjar 3 soluções, tá? Então isso foi um caso muito interessante, né? Então a gente lançou mão do músculo temporal, do nervo do masseter e o músculo trapézio, o nervo acessório, né? Então tudo isso aí foi virado para a face. Isso foi a primeira etapa, né? A primeira cirurgia, né? A primeira cirurgia foi colocar os nervos, direcionar os nervos, né, para os órgãos que a gente quer tratar, tá? Vai vir uma segunda cirurgia para a gente colocar os músculos, né? Então é nervo, músculo, tá? E a terceira, a quarta e a quinta são todas as cirurgias para colocar os músculos, né, para poder funcionar, para poder voltar a ter fechamento das pálpebras, ter movimento, articulação dos lábios e ter um sorriso, tá? Então isso foi um caso bastante interessante, muito desafiador, muito trabalhoso. Infelizmente correu tudo bem, foi até mais fácil do que imaginei, né? Então foi muito boa essa cirurgia, o paciente se recuperou muito bem.